Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 1 minuto, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quinta-feira. Quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Para muita gente, parecia que ia ser feriado, mas não, hein? Feriado na quarta-feira deixa todo mundo um tanto diferente na manhã de quinta, né? Parece que é meio sábado, meio domingo, como é que fica? A semana fica quebrada daquela situação, descansou um dia, mas embalar os outros dois acabam ficando um pouco mais difíceis, né? Mas fazer o quê? É o calendário, isso tem que ser feito. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para você que faz aniversário hoje, dia 16 de novembro, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. 10 horas mais 2 minutos, quinta-feira, André Lima, TPC Notícias com a gente. Bom dia, André, bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Mais uma quinta-feira estamos aqui ao vivo. Agradecer mais uma vez a Maria Clara. Toda quinta-feira é ela que garante que nós estejamos aqui. E como você falou, feriado no meio da semana dá aquela quebrada, né? Você quebra no meio. Hoje tá com uma cara de segunda-feira, eu tô bocejando aqui. Aquela vontade de dar uma cochilada, mas não, gente. Hoje é quinta-feira e amanhã sextou. E vamos pra cima. Lembra quando José Sarney era o presidente da República? Ele tinha sido vice do Tancredo, faleceu, Sarney assumiu. E houve aquela mudança nos feriados, em que os feriados do meio da semana, eles iriam ou para sexta ou para segunda. Não se tinha feriado em quinta-feira, não se tinha em terça, ou era segunda ou era sexta. Acabava aquela questão de emenda, né? Exatamente, viu? Então eu te falar que é uma medida interessante. Acabar com as emendas. Entendeu? Foi feito isso, então o feriado que seria igual. Nesta quarta-feira, ou o feriado era antecipado para segunda, ou ele era adiado para sexta-feira. E esse ano teve bastante feriado prolongado, viu? Ou esse ano tá um pouquinho demais, né? Agora você imagina no estado de São Paulo, próxima semana que vem, dia 20 de segunda-feira, é feriado no estado de São Paulo, né? Já é determinação, é dia da consciência negra. Agora você imagina quando, no próximo ano, o dia 15 for na quinta e o dia 20 for na terça. Então, mas se eu não me engano, Márcio, no ano que vem, os feriados, né, as datas comemorativas vão cair todas em final de semana. Então, depois vamos dar uma conferida. Dá uma olhada no calendário, se eu não me engano é isso. Dá uma olhadinha, porque aí já fica quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não, para com isso, mano. São uma semaninha. E o país para. Bom, 10 horas mais 4 minutos, André. Quinta-feira, com cara de segunda, muita gente de folga, outros não, e a vida que segue. Vamos para a pauta do Virtual News desta quinta-feira. Principais notícias desse dia 16 de novembro. Senado valida compra de imóveis com restrição judicial não registrada em cartório. SUS, Justiça determina a indenização para pacientes por danos morais e materiais. Na manhã desta quinta-feira, a travessia de Santos Guarujá será interrompida temporariamente para manobra de navio mercante. Aí, essas são as manchetes do Virtual News desta manhã de quinta-feira, né? Quinta-feira. E agora, André, vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar. Não pode passar em branco. Passar em branco. Para não passar em branco, Reuters, Israel ordena residentes deixarem cidades do sul de Gaza, aumentando o medo de propagação da guerra. André, cara, a questão de Israel é complicado, viu? Não dá nem para comentar. Você não sabe nem mais quem é que tá com a razão ou não. O que eu vejo é o Israel tentando, né,
minimizar o impacto dos ataques provocados pelo Hamas, e a gente fica nesse meio termo aí, torcendo para que o melhor aconteça. Dentro dessa situação toda, o exército de Israel invadiu o hospital e está mostrando lá as instalações do Hamas dentro do hospital, né? Tudo isso tá, Mostrando o quê? As instalações do Hamas dentro do hospital, então, armamento e tudo mais, tudo um centro. Para mostrar que não é só um hospital civil, né? Que é o que estão divulgando por aí. Utilizava. E agora existe essa aproximação aí dentro de cessar-fogo, inclusive a ONU, a resolução foi aprovada e o Hamas oferta libertar 50 reféns para o cessar-fogo de 3 a 5 dias. Essa oferta já estava em 70 reféns anteriormente, só que Israel não disse que não vai permitir nenhum dia. Israel faz o cessar-fogo por horas e ele diz que desta forma evita que o Hamas se reorganize, se reagrupe. Então essa é a situação. E quem está tendo esses entendimentos são representantes do Hamas que estão fora de Gaza. E Israel continua com a sua ofensiva. Palestinos no Brasil, né, chegaram essa semana já os palestinos no Brasil, na segunda-feira, e lembrando que o governo Lula pretende uma segunda lista. E, lógico, já foi autorizado a fazer a segunda lista para repatriados. Porém, essa segunda lista vai demorar um pouco. Os próprios diplomatas dizem que isso não é coisa para agora, não. Porque existem mais de 3.500 pessoas para sair de Gaza de uma primeira lista de todos os países. Nossa Senhora, então, muita gente. Depois de 3.500 pessoas saírem, aí sim vão ser analisadas as listas daqueles que podem ou não sair. Márcio, será que Israel vai ocupar 100% do território da faixa de Gaza? Eu acredito que eles vão tentar, o avanço é para retirar os reféns. Vai chegar um momento em que vai se retirar os reféns, o cerco está fechando, né? É tático isso, né? O cerco está fechando. Caramba. Civis estão morrendo, embora o exército de Israel chegou ao hospital e levou incubadoras para os reféns, mas é uma guerra e assim, as pessoas, os inocentes estão morrendo. E o mundo pede para que isso cessar-fogo. Só que é incrível quando você vê um grupo que desencadeou toda essa situação, né? E que, lógico, a gente está vendo Israel bombardear, ninguém é favorável a nenhum tipo de bombardeio, né? Isso é um resultado, é uma ação. E aí você vê um grupo que dá início a uma ação como essa e agora tenta dialogar. Como? Existem reféns ainda, você provoca uma situação dessa e quer dialogar o quê? É difícil, né? É bem difícil, né? Você pega reféns, você pega civis, você mata civis, você faz atrocidades com civis. Brasileiros foram mortos, né? E aí agora não dá para você discutir de uma forma mais sensata, a não ser com a entrega dos reféns, né? Com a deposição de armas. Aí sim você começa a falar em paz, né? Porque caso contrário, como é que você vai falar em paz? Se a gente se a gente se transportar para o meio do conflito, vai entender um pouco essa relação. Ninguém é favorável à guerra, pelo amor de Deus. Temos que acabar com isso, né? E a diplomacia, para ser exercida, vai ter que ser com muito punho e com muita força. Porque, embora a proximidade aí aponte uma dificuldade maior, mas a gente crê aí na força de Deus e que isso possa acontecer na terra, no Oriente Médio. Bom, vamos aguardar, né? Reuters, conversas contundentes entre Biden e Xi resultam em acordos militares e fetantil. Olha aí, Estados Unidos e China batendo papo, né? Conversando a respeito, e o que surgiu foi lógico, armamento e medicação. Com certeza está aí essa proposta. Não tem muito o que falar, né? Não. Isso aí é a respeito do... Vamos aguardar a China, o Tigre e o Tio Sam. Operação Thunder desarticula fraude fiscal de 300 milhões aos cofres do estado de São Paulo. Essa operação está vinculada a empresas que trabalham com bebidas, no setor de bebidas quentes que chamam, né? 300 milhões aos cofres públicos. Ela trabalha em vários estados e aqui no estado de São Paulo foi deflagrada essa operação. Vamos para a manchete da Isto É. Hamas concorda com o acordo provisório para liberar dezenas de reféns. Nós já falamos a respeito disso aqui. Jair Bolsonaro, na Isto É, Jair Bolsonaro ganha prêmio na Mega Sena em bolão com assessores. Aí. Então, cara, que notícia estranha.
Ganhou o prêmio e tá tudo certo. Vai fazer o quê? Ele fez um bolão na loteria com os assessores e venceu, é isso? É isso, ganhou 6 mil reais. Tá bom, né? Tá bom, né? Olha, Eu queria ganhar esses 6 mil reais. Eu ia dar um refresco, né? Mas, pô. agora, não. Isso me fez lembrar, quem tem mais de 40, lembra dos anões do orçamento. Você lembra? Do sujeito que ganhou 7 vezes na loteria para justificar o dinheiro que tinha? É, o cara era mega. Pensa num cara de sorte, viu? Os anões do orçamento foram batizados à época. O Eu escândalo que teve Eu lembro à dessa época história aí. de desvio de dinheiro público de verba. E o sujeito justificou a fortuna que tinha por ter ganhado 7 vezes na loteria esportiva. Ninguém eu pode não ter sei se era sorte. 7 ou era 13. Espera aí. Porque ninguém pode ter sorte nesse país, né? Só dava ele. Mas nesse caso do Bolsonaro, 6 mil reais aí, participar de bolão. Fazer o quê? O cara tem sorte, fazer o quê, né? Pede Pix a 17 milhões. Aí é do cacete, meu pai, caraca. Vamos lá. O Estadão, manchete do Estadão. Assessores de Dino que receberam ONG ligado ao Comando Vermelho descumprem lei e escondem agendas. O escândalo que tomou conta aí dos noticiários referentes à entrada no Ministério da Justiça da dama do tráfico. Do tráfico, né? Chama aquela primeira dama do tráfico, primeira né? dama do tráfico. Lá no Amazonas? No Amazonas. Que esteve em maio, e abriu em maio, no Ministério da Justiça, agendado. De acordo com o levantamento do Estadão, há recibos que foram pagos para advogar, alguma coisa assim que tem nessa situação envolvendo toda essa situação. Também há uma outra preocupação em tudo isso, que é, lógico, a imagem do Dino relacionada. E ela esteve também, foi agraciada por uma ONG, teve as despesas todas pagas para viajar até um congresso em Brasília. E há também a condição que se fala que ela tem uma condenação de 10 anos. Então, liberdade. cara, Que complicação, que saia justa. Eu vou fazer um comentário assim, vou ser o mais sensato possível. Primeiro, a gente entende que devido à importância do ministro da Justiça, ele não tenha acesso total à quantidade de pessoas e ao nome das pessoas que vão para o ministério fazer visitas, né? Então a gente entende que realmente é difícil você saber que num monte de lá de 70, 100 pessoas, tem um ou outro que tem envolvimento com coisa ilícita. Mas, veja, no governo anterior, parece que esse tipo de ousadia não acontecia, Márcio, né? Porque uma pessoa ligada a coisa ilícita não tinha essa coragem de entrar dentro de uma comitiva para falar direto com o ministro da Justiça. Então isso reflete bastante o que é o governo, né? Por isso que tem uma frase de César, né, que não basta ser honesto, não, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. É uma frase enigmática. Você está trocando a câmera aqui? É isso que você está fazendo? Está fazendo até a câmera. Então tinha esse... para ter essa ousadia, essa coragem de alguém se envolver, assim, se infiltrar e sair na foto, né? Saiu fazendo um joinha, acho que tirou uma selfie e tudo. É muito disparate, né? É uma coisa que tu fala assim, bastante curiosa. Não estamos procurando culpado não, mas é um pouco do reflexo do que esse governo passa para a maioria das pessoas. Com todo respeito a quem apoia, mas é isso que passa, entendeu? Que tá liberado, geral, pode fazer o que quiser, e é isso aí. Então, tomara que não se repita. A preocupação, o presidente Lula já veio em defesa do Dino, já saiu em defesa do Dino aí para ver o que ele conseguiria, né? Saiu em defesa do Dino para dizer que tem fake news, que é isso, que é aquilo. Só que a coisa está cada vez mais chegando informações, está cada vez mais ficando mais explícito e a preocupação é cada vez maior, né? Não, as imagens, aquelas imagens são falsas? Não são falsas, agora as ditaduras estão sendo escondidas, essa questão dos recibos, tudo isso está vindo aí a reboque dessa questão que envolve o acesso.
Vem cá, como é que você acessa? Quais os protocolos? O que é feito? Não, Um senador conversar com o ministro, o negócio é difícil, um deputado é moço. Não, então, é isso que é engraçado, né? Enigmático isso. Como é que você, para marcar uma agenda com o ministro da Justiça, meu amigo, é difícil, viu? Difícil. Pense que você vai mandar um e-mail lá e vai entrar na lista lá de como eles falam que tem uma lista de espera, uma lista de visitas. Não é assim, não. Você vai mandar lá e vai ficar. Você tem que ter uma pessoa lá para poder fazer a viabilidade e se encaixar na agenda. E a agenda, eu digo, o assunto que você for tratar tem que ser pertinente, senão você não chega perto. Não é nada, 10 horas mais 15 minutos, 10h15, e olha só, Jornal do Brasil. China lança a internet mais rápida do mundo, 1,2 terabytes por segundo. André, olha só que maravilha, hein? Isso vai chegar quando aqui pra gente, hein? 1,2 terabytes 15 por dias segundo. tá aí. 15 dias tá aí. 15 dias tá aí na velocidade da China, né? Na verdade, da China. 15 dias tá chegando aí. Olha, 1,2 terabytes Quando por você segundo. fala 1,2 terabytes, a maioria da população não consegue mensurar o que isso vai mudar. Mas, cara, isso tem a ver com a automação industrial de muitas coisas. Por exemplo, carros autônomos, né? Agora com uma internet conectada assim nessa velocidade, vai facilitar bastante. E China já tem os caminhões sendo automáticos. Isso, né? o que prometiam com o 5G, que alguma coisa avançou, né? A tecnologia é uma banda maior, permite mais processamento. Então, muita coisa de tecnologia avançou graças ao 5G. Agora, essa internet, eu nem sei que G que vão chamar. Vamos colocar o seguinte, não é tera, 1,2 tera. Vamos entender o seguinte, você tem uma internet de 600 megas, não é 1 giga, é 1 mega. É mega. Você tem uma internet de 5 gigas. 1 terabyte, meu... Ô, Márcio, mas o 5G é giga? Não, é 5 gigas que a gente Não, tá falando. não é giga não, pô. Mas essa do terabyte é só para você ter uma ideia da noção do quão é o avanço. Sim. Do quão é o avanço O que a gente consegue ver, por exemplo, numa cidade inteligente, que muitos defendem em cidades inteligentes, um monitoramento em tempo real com essa internet aí é show de bola. A câmera está gravando e ao mesmo tempo você pode buscar a imagem, um replay em tempo real de um assalto. Os kbps que a gente fala por segundos é que são assim, um disparate enorme. As câmeras que os policiais utilizam no peito, por exemplo, a transmissão vai ficar muito melhor, Os qualidade. Drones, operação de drone. Operação de drone, eu digo tudo que for de automação. Grandes transportadoras que colocam aquele sistema de monitoramento nos veículos. Hoje, até pouco tempo, se usava via satélite, que funciona, né? Que é a forma de você rastrear o veículo via satélite. Com essa tecnologia aí, talvez barateie o serviço. Sim, você vai colocar lá o chip celular, acabou, você está conectado. Isso, você barateia o serviço e vai continuar eficiente, né? Eficiente, cada vez com mais exatidão. Vamos ao próximo destaque de hoje, a próxima manchete de hoje aqui, está aqui, ó. O Globo, Haddad venceu a pergunta, né? Governo desiste de mudar meta fiscal por emenda e ministro ganha tempo. Eu não entendi como é que é. O governo ia mandar uma emenda. Não vai, a questão da meta fiscal. Haddad ganhou mais tempo para discutir essa questão. Não, porque a meta não vai bater a meta. Não vai bater, então agora vai ver como Mas é que a gente ficar. consegue dobrar a meta? Se alcançar a meta, a gente dobra. A gente dobra ela, vamos deixar uma meta aberta. Se você não alcançar a meta, você ficou com metade da Então, meta. literalmente, está deixando a meta aberta. Então, a meta é que chegar a meta. Vamos ver. Vamos lá. Vamos à próxima matéria. Não, eu dou parabéns aos envolvidos, tá? Essa conta eu não vou pagar sozinho. Vamos à próxima Não matéria. vou pagar essa conta sozinho. Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Tamoios, no Rio de Janeiro. Nossa. A primeira fase tem a ver tudo com tráfico internacional de drogas, tá? Essa é a questão. Não tem muito o que comentar, né? Não tem o que comentar. Parabéns à Polícia Federal, é isso? Polícia Federal, né? Polícia Então, Federal. parabéns à Polícia Federal, tem que ir pra cima mesmo e faça o que tiver que fazer. Eles só não prendem corrupto, né? Mas tudo bem. Vai começar. G1. São Paulo pode registrar o dia mais quente da história nesta quinta-feira. A temperatura deve chegar a 38 graus. Hoje? Hoje. É São louco. Paulo, capital, né? 38 graus, o dia mais quente do ano. Meu Deus. Domingo passado eu vou te falar, cara, o bicho tava pegando. Até Eram fui 2 pra praia sóis com os para cada amigos. um.
Era 7, eu tirei uma foto de propósito. 7h44 da manhã, tá? Eu estava em Boracéia, se eu não me engano, no supermercado. Fui lá fora e tirei uma foto do sol. 7h44 da manhã, já batia 34 graus. 34 graus. 34 graus. Porque talvez eu esteja até exagerando, mas a sensação térmica era essa. E lá, como é região praiana, Márcio, você não sente tanto o impacto como aqui no centro de Cubatão, né? Porque Cubatão a gente tem essa cuba, né? O paredão da Serra do Mar que acaba absorvendo tudo. Então, a gente não tem uma circulação de ar adequada. Então, aqui, se a gente tomar um calor de 32 graus, a sensação é mais uns 4 graus para cima. Se você for para frente da praia, por exemplo, você pega um solzinho aí de 35, né? Sensação de 35, 36, mas você não sente tanto, porque é mais arejado, né? É mais, claro, você também vai estar com menos vestimentas. Mas era 7h44, rapaz. Lembrando que toda a temperatura, a medição é feita à sombra, né? Não é feita na base do... É a sombra? Acho que se fizer no som mesmo, o negócio, o termômetro vai lá em cima. Não dá. Acho que é isso mesmo. Depois que eu dar uma conferida, parece que é feito a sombra, porque senão... Então as pessoas se hidratem. Hidratação, hein? Vamos tomar água. Evitar sair no horário de picos do sol, das Não ondas. Saiam, isso. A tática é muito forte. Alimentação, tá? Leve. Alimentação levinha, uma saladinha, coisa, tá? Que pudesse ser um grelhado, né? Pelo amor de Deus. Feijoada. Isso que eu ia falar. Da dobradinha. Hoje, ó, feijoada não, dobradinha não, mocotó não, sarapatel não. Também não. Hoje não, gente. Hoje não, só hoje. Deixa leve. Dá uma aliviada, dá uma aliviada. Deixa leve. Vamos lá, R7, a manchete do R7. Câmara vê forte reação a veto e desoneração da folha. A proposta foi aprovada por 84% dos deputados. Vetar? Na verdade, o governo vetou. O veto agora vai ser analisado dia 23, junto com outros 31 vetos, se eu não me engano, vão ser analisados. Foi vetado pelo governo federal a desoneração. Então, isso agora vem no bojo para a discussão dos vetos. E claro, tanto isso quanto o marco temporal, né? Essas situações do veto ficaram para ser analisadas na semana que vem. Um acordo entre líderes passou para a semana que vem, senão a pauta está travada. É bem provável que eles vão derrubar os dois vetos. 84% vai ser. É uma bem discussão. provável vão votar. Primeiro pelo marco temporal, porque há aquele interesse na questão, né, imobiliária da coisa, também da segurança jurídica, que muitos não entendem. Isso é importante o pessoal entender o que é isso. E a outra coisa é a desoneração da folha de pagamento, que eu sou muito crítico a isso, viu, Márcio? Já falei várias vezes aqui, não que eu seja contra a desoneração, é que eu acho que não adianta você só desonerar, né, e isso não gerar emprego. Tem que gerar emprego, não é para manter os que tem, é para gerar emprego. Se gerar emprego, beleza, porque aí no volume ele gira a roda e acontece a arrecadação, e essa arrecadação pode ser revertida em políticas públicas para a população. Beleza. Agora, a empresa está com problema financeiro, por exemplo, Magalu. Sim. Aí você desonera a folha de pagamento para que ela mantenha os empregos. Ela não vai fazer nenhum investimento para contratar mais. Aí é sacanagem. É necessário ver qual é a matemática disso. Eu estou desonerando enquanto você está aumentando o percentual dos seus. Porque também é assim, né? A desoneração não é um imposto pro consumidor. A desoneração vai retirar do governo. A mordida do governo. A mordida do governo no empresário. O empresário paga X sobre folha de pagamento. Se eu não me engano, são 22%, eu acho. Ele vai passar passa a pagar 4% sobre o lucro total. Que dá uma diferença, entendeu? Dá uma diferença. E para a pessoa tem mais segurança, porque baixou o lucro, ele não tá. Porque hoje, sem a desoneração, o empresário ele vai pagar 22% independente do lucro dele. Com a desoneração, ele passa a pagar sobre o lucro. Quando ele aferir menos lucro, ele paga menos imposto. Hoje, ele paga o imposto independente do lucro. Então, Márcio, mas em tese, muitos empresários dizem que o lucro é prejudicado com a carga altíssima de tributos. Sim. Então, se você vai tirar do tributo, o lucro dele tem que aumentar.
Sim, aí você paga sobre A margem de lucro tem que Agora, quando aumentar. você tomou prejuízo, o teu percentual reduz, porque na Reduz verdade... e você continua pagando imposto. imposto. Então, é até Por uma, isso que eu, uma por isso forma que eu mais... sou crítico e não é que você é contra ou a favor. É um tipo de um assunto muito complexo, né? E a gente tem que entender, né? Tira as paixões de lado, tira militâncias, ideologias e vamos para a parte prática. Se você for falar com um empresário que, por exemplo, ele emprega 20 funcionários, ele é uma pessoa muito importante numa cidade. Entendeu? Você ter 20 funcionários, ele é importante, ele gera emprego. Sim. Então, você conseguir diminuir a carga tributária dele e ele conseguir melhorar isso para o funcionário e na prestação de serviço, maravilha. Porque vai pagar imposto do mesmo jeito, tem pra onde correr. Não tem como fugir. Agora, se for só para ajudar as grandes, né, que estão passando por dificuldades financeiras e tal, aí tu reduz o imposto, aí ela vai segurando e quando não puder mais aplicar a desoneração na folha de pagamento, ela vem e começa uma demissão em massa. E o Senado, André, tem essa matéria agora bem na sua área, né? O Senado está avaliando uma questão que envolve restrição de imóveis, compra, venda, garantias para quem comprou, toda uma questão que nós vamos informar agora, vamos às informações que é da agência Senado. Senado valida compra de imóveis com restrição judicial não registrada em cartório. O plenário do Senado aprovou na terça-feira, dia 14, um projeto que valida as transações imobiliárias feitas de boa-fé com imóveis declarados indisponíveis pela Justiça, PR 1269 de 2022. A proposta do deputado Paulo Abiquel foi aprovada na forma de substitutivo apresentado pelo senador Ciro Nogueira. Como foi modificado no Senado, o projeto volta à análise da Câmara dos Deputados. A ideia da proposta é proteger as transações imobiliárias feitas por terceiros que não têm conhecimento de situações que possam levar à invalidação da transação, como um bloqueio de bens provenientes de hipoteca judiciária ou a ação de improbidade administrativa. Com o projeto, a informação de qualquer tipo de restrição do gênero sobre o imóvel e sobre o patrimônio do titular do imóvel deverá ser averbada na matrícula mediante decisão judicial. Cara, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Veja, quando você vai adquirir um patrimônio, existem alguns procedimentos que você deve fazer para comprar com segurança. Como isso? São certidões que você tira do vendedor. Civil, criminal, trabalhista, Receita Federal, Justiça Federal, protesto, condomínio, para ver se o imóvel está com condomínio atrasado, IPTU. É uma gama de certidões, tá? Por quê? O comprador de boa-fé, ele pode se defender, falar, não, eu comprei de boa-fé. Mas ele não pode dizer que não sabia, não pode alegar ignorância. A lei não permite isso. Então, quando você compra um imóvel, você, comprador, você pode exigir as certidões ou você pode dispensar. Quando eu dispenso, eu assumo o risco de vir uma porrada depois. O que é a porrada? Está devendo o IPTU aqui, tem que pagar. Exatamente. Dívidas propter rem, que é própria da coisa, você tem que pagar. IPTU, condomínio. Agora, dívidas do vendedor, ele... dependendo do caráter da ação, ela vai para cima do imóvel. Então, se você dispensa, você assume o risco de ter o seu imóvel penhorado. Por outro lado, o que eu acho que a intenção dessa lei é fazer com que o judiciário, todo ele, mude a sua forma de atuação. Porque você tem brigas judiciais, o imóvel acaba sendo penhorado, que eles chamam de penhora no folha de rosto do processo, e não levam para averbar no registro de imóveis. O comprador de boa-fé, ele não tem como saber que um processo aconteceu uma sentença e um imóvel foi penhorado. Para isso, ele precisa tirar as certidões. Então, eu acredito que qualquer legislação que venha para melhorar e para, talvez avançar, né, na segurança jurídica, ela é válida, mas não exime totalmente o comprador, porque você, comprador, você tem a obrigação de verificar se o vendedor não tem nenhuma pendência. Às vezes o cara tem um processo em andamento, né? Você tira uma certidão,
faz uma análise do que se trata. Se for um processo de uma monta muito grande, uma ação de danos morais, é bom você tirar uma certidão de objeto e pé para saber em que pé está esse processo. Afinal, pode ser uma pancada bem grande, mas pode estar negociado, pode estar parcelado, pode ser um mal entendido, pode ser uma cobrança de banco indevida, entendeu, Márcio? Então tudo isso tá nesse bojo aí dessa apropriação do Senado aí agora. Exatamente. A proposta, eu acho que ela é válida, eu acho que ela é interessante. Eu acho que a intenção da lei é obrigar o judiciário a ser mais célere e eficiente. No ato da venda, se tem imposto, tem que pagar o imposto e pronto. Vendeu, vai pagar imposto e acabou. É que às vezes, Márcio, existem algumas disputas, família principalmente, né? Família tem muita coisa disso, e vai para a justiça e leva décadas, cara, resolvendo. Enquanto isso, o cara fica com o imóvel meio travado. Eu vou comprar um imóvel do cara, vou tirar a certidão. Ih, tem um processo teu lá. Ah, isso é coisa da minha família. Não, faz o seguinte, tira uma certidão de objeto e pé, eu vou analisar, né, para poder mensurar o risco e ver se compra ou não, porque eu posso cair numa fraude contra credores ou uma fraude contra execução. 10 horas mais 47 minutos, estamos de volta, problemas técnicos resolvidos, estamos de volta aqui, programa ao vivo. Antes nós estávamos falando dessa questão do Senado e dos imóveis. O André falou bem a respeito, tirou todas as dúvidas. Vamos ver agora como é que fica em relação à Câmara, que houve alterações, voltando para a Câmara. Boa. 10h48, vamos falar sobre a questão que envolve a indenização de pacientes do SUS que pagaram por procedimentos, isso na década de 90, se eu não me engano. Caramba! E o TRF3 deu a decisão. Vamos acompanhar a matéria que vem do Estado de São Paulo, do Estadão, hein? Vamos lá. SUS, Justiça determina a indenização para pacientes por danos morais e materiais. Uma conciliação promovida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, resultou em indenização para 62 pacientes por danos morais e materiais. A ação foi movida porque os pacientes fizeram pagamentos indevidos ao realizar os procedimentos cardiológicos em um hospital beneficente de São Paulo, na década de 90. Por se tratarem de procedimentos gratuitos, a população oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, os serviços médicos realizados aos pacientes não deveriam ter sido cobrados. Disponível no site do TRF3, a ação civil pública foi movida coletivamente contra o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Antes do acordo, o hospital alegava que a responsabilidade atribuída à instituição é subjetiva, inexistente de provas que indicassem culpa e o nexo da casualidade, além da incompatibilidade nas penas aplicadas. A ação civil pública teve a realização de 22 acordos e diversas tratativas antes de ser bem sucedida. O TRF3 considerou o caso como emblemático, não por ter um tema controverso, mas pela quantidade de pessoas envolvidas. Além disso, muitos dos médicos condenados já morreram, sendo necessário buscas por sucessores. A ação começou a tramitar em 1997. Nossa. As indenizações chegam a R$30 mil e variam conforme as particularidades de cada caso. A conciliação encerrou o processo com todas as indenizações pagas. Pagou todo mundo? A conciliação encerrou o processo com todas as indenizações pagas. Menos mal. Então... Isso aí, Márcio, me lembra, por exemplo, aqui em Cubatão a gente tem muito problema de vaga, né? Vaga de enfermaria, vaga de UTI. E às vezes a parte precisa recorrer ao judiciário para conseguir que essa vaga seja disponibilizada. E há um custo, né? Normalmente esse custo com o advogado, porque o SUS é o Saúde para Todos. Você chega numa unidade de saúde e não tem a vaga para você. Mas você entra judicialmente, o juiz determina e a vaga aparece. Eu não sei como, mas aparece. Só que essa contratação do advogado gerou um custo para o paciente. Quem é que paga? Se eu não me engano, hoje eles entram com uma ação contra o Estado, né? Estado em modo geral, né? Sim. Município, Estado, União. E acho que esse reembolso acaba gerando um crédito para o advogado. Entendeu? Aí fica a pergunta. Eu acho que é isso aí, porque está dizendo a pessoa que não conseguiu ser atendida pelo SUS por algum motivo, né? De repente, aí ela entrou contra o médico? Ela entrou contra a instituição. E médicos foram... Tem muita gente arrolada aqui. Contra a instituição. A questão é... Contra a instituição de saúde que não a atendeu, é isso? Aí o SUS, porque se o SUS garante, por que recebeu?
Então tem toda essa situação que está envolvida. Caramba, um bagulho complicado isso aí. É louco! Agora, Complicado. aquele tá igual, jurisprudência, será que abriu? Então, uma jurisprudência que eu estou te falando é essa, por exemplo, eu tenho direito, pela Constituição, eu tenho direito à saúde, educação, tanta coisa, né, que eu tenho direito pela Constituição, né? Você também tem direito, viu? Opa! Mas aí quando você passa para a parte prática, a coisa é diferente. Você chega num hospital, precisa de um leito de UTI, que é o que mais tem dificuldade, e não consegue pelo sistema CROSS, que é o que faz a regulação das vagas, alguns, devido à sua gravidade de quadro, né, ou patologia, ingressam judicialmente, Márcio. Ingressam judicialmente e o juiz fala, ó, interna, arruma uma vaga aí. Pede medida de segurança? Como é que é? O mandado de segurança. Mandado de segurança, né? É perfeito. Isso existe um custo, né? Tudo bem que a pessoa está numa situação complicada, ela vai pegar um advogado do Estado. Mas e aí essa condenação aí não tem sucumbência, né? Porque é Estado contra... Não, é um particular contra o município, por exemplo, né? O município é uma instituição, tem que ter essa sucumbência. Isso, tem uma sucumbência, porque vai gerar custo, vai gerar processo, vai gerar trabalho, vai tirar o juiz que poderia estar julgando uma outra coisa para julgar isso, né? Estou dizendo do ponto de vista de ofício, de serviço de ofício. Porque se a instituição de saúde, estabelecimento, seja lá o que for, tivesse a vaga, não precisaria acionar o judiciário. E se acionou, aparece a vaga, aí fica mais... Aí fica mais estranho, né? Fica mais engraçado. estranho. Deu tempo, De abrir. 10h53 e hoje a travessia de Balsas foi interditada, em Santos Guarujá, foi interditada pela travessia de um navio chinês, um enorme navio chinês. Isso nos chama a atenção também para essa que questão legal, hein? da travessia. Vamos às informações que vêm do governo do estado. Tem imagem disso aí? Na manhã, tem imagem do navio. Na manhã navio, desta né? quinta-feira, a travessia Santos Guarujá será interrompida temporariamente para a manobra de navio mercante. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística CEMIL informa que a travessia de Santos Guarujá será interrompida temporariamente nesta quinta-feira, dia 16, entre 9h30 e 10 horas, conforme previsão da Capitania dos Portos de Praticagem, devido à passagem de um supercargueiro rumo ao terminal do Porto de Santos. A interrupção atende a uma norma da Marinha do Brasil, que determina que balsas permaneçam atracadas sem veículos a bordo durante a manobra. Os usuários deverão se programar e, caso precisem se deslocar nesse horário, deverão optar pelo meio terrestre. A CEMIL recomenda ainda que o site do DH, que conta com as imagens de monitoramento de aplicativo, travessias disponíveis gratuitamente pelo sistema Android, que seja consultado. A utilização das informações aos usuários se dará também pelo telefone 0800 773371 ou pelo canal do WhatsApp. Proveniente de Xangai, na China, e especializada em cargas com padrões diferentes, a embarcação Zenhua 35 tem 244 metros de comprimento e 42 metros de largura e está transportando guindastes portuários. É importante destacar que a interrupção ocorrerá novamente quando o cargueiro deixar o porto ainda sem data definida. Então tá aí. Eu queria ver a imagem, não dá lá pra ver nada do navio, né? Tu chegou a pegar? Peguei, é enorme. Eu sei que ele é enorme, a ponto de parar a operação de travessia de balsa, lógico que é enorme. Eu tô sem essa aqui agora, acho que eu vou te enviar pelo WhatsApp depois. Mas isso aí, Márcio, ó, lá no nosso top, deixa eu fazer um jabazinho aqui. Lá no nosso Topcast, na semana retrasada, nós levamos um amigo, Walter de Almeida, para falar sobre porto, comércio e exterior. E ele falou muito a questão de ampliação do porto, de aumentar lá o calado, que chama, né? O calado, acho que é calado que ele falou. Que é a profundidade, né? Aumentar a profundidade para que o porto consiga atender navios cada vez maiores. Você já tem a imagem? Tem imagem? Mandou para mim? Eu já te mandei a imagem, tá aí a imagem. Então, vou olhar aqui no meu WhatsApp aqui. Querendo ver a imagem, E isso é sinal de que realmente precisa ser feito. Caramba, que legal, hein, meu? É enorme. É grande mesmo, hein? Enorme. Isso chama atenção para essa questão da travessia também, né? Ah, mas não. Essa questão do navio é esporádico, não é todo dia que você tem uma interrupção desse formato, né? Mas a gente chama atenção para a questão do que se pode ser feito. Vamos fazer via aérea, pode? Não, vamos fazer subterrâneo? Como é que você pode fazer para essa questão
da passagem seca entre Santos e Guarujá. E claro, gente, isso acaba criando um transtorno para as pessoas, que algumas pessoas podem reagendar, alterar os seus horários, mas outros não. Outros não têm nem ideia e chegam lá agora e está interditado. Quer dizer, as pessoas não ficam todo o tempo querendo saber da travessia. Se as pessoas se destinam à travessia, já sabem da dificuldade que tem. Mas uma situação como essa, que é atípica... Né? Não, mas essa atipicidade, se eles conseguirem aumentar a capacidade do porto, vai se tornar corriqueira. Então é necessário aí se imaginar na passagem seca, seja por subterrâneo via Tatu, ou então aéreo. Mas tem que trabalhar. Se é aéreo, como é que você faz com um navio desse tamanho? Essa ponte do... Uma ponte levadiça? Não, como é que eles chamam? Travessia Santos-Guarujá, travessia seca, né? Travessia seca. Eu cheguei, tem um vídeo liberado pelo governo do estado, deve fazer mais ou menos uns 3 ou 4 meses, que eles já fizeram pelo menos o 3D de como vai ser. O 3D tá lá. No 3D mostra que vai ser por túnel, tá? Ele vai por baixo, não vai por cima. Vai por túnel, vai ter acho que 4 mãos, 2 de trem e coisa de passageiro. Vai ser bem bacana. Então eu acredito que isso vai acabar com a travessia de barca, né? Barca, a travessia do... Caramba, Bom, tá me faltando Você tá fazendo os caminhões vão passar pelo túnel, por esse túnel, tem toda a balsa. A balsa, vai acabar com a balsa. Fugiu a palavra. Porque tem a barcaça, que é o pessoal que, né, que vai... Tem as barcaças, tem as catraias. As catraias e a balsa. Então, essa travessia, esse túnel Santos-Guarujá, ele provavelmente vai acabar com isso. Aí... Se eu sou eu, já dou o nome de túnel de Moisés, né? Que só voltou Moisés para chegar aqui, bater o cajado e abrir, porque caso contrário, filho, o negócio está demorado. Viu? Meu amigo, eu sempre brinco, eu tenho algumas matérias de jornais antigos, acho que da década de 60, década de 40, 50, anunciando, o túnel Santos-Guarujá vem aí, sabe? E... Santos-Guarujá vem aí, olê, olá. 10h59, chegamos ao final? Chegamos ao final? Hoje foi rapidinho, André. Foi rapidinho, hoje, né? Graças a Deus. Pendurado com segunda-feira. Segunda-feira hoje. Não, é quinta, hoje é quinta-feira. Tá todo mundo zoado. Tá todo mundo zoado, não. Bem. E ontem fez um calor, Márcio. Meu Deus do céu. Olha, cara, eu vou falar para você. Eu fiquei em casa o dia inteiro. Não, eu vim aqui, né? A gente trocou uma ideia, bateu um papo. Fui para casa para almoçar, dormir. Aí acordei, sei lá, 2 ou 3 horas, mas um calor insuportável, rapaz, insuportável. Aí, por volta de 5 horas, 5h30, o sol foi embora, aí começou o tempo a virar. Bateu até um ventinho, falei, poxa, que legal, vai ser bom. Aí fomos, e por volta das 8 horas, caiu uma chuva pesada, né, aqui na cidade, para variar alguns pontos de alagamento. Cara, eu até dou um desconto, porque realmente foram 20 minutos de pancada, né? Não dá tempo de escoar a água toda. Mas a gente tem que ver pelo lado positivo. Os pontos que alguns, até vereadores mostraram, são aqueles pontos que a gente já conhece. Então a gente já sabe que ali é um problema crônico. Não era como estava antigamente, que chovia, era a cidade toda debaixo d'água. Alguma coisa devem ter feito, melhorou. Mas aquele trecho ali, por exemplo, da parte do Crevim, nossa senhora, hein? O que me chama a atenção, ali encheu de água. Você colocou uma situação que é... O que é o crônico? O crônico é aquilo que volta sempre. Exato. É aquilo que está sempre retornando. E nós estamos falando de engenharia, nós estamos falando de procedimentos, nós estamos falando de inovações, nós estamos falando de tecnologia. Para uma cidade que teve há mais de 40 anos a sua estrutura definida, e que até agora não se houve uma grande discussão sobre toda essa estrutura de como se deve refazê-lo, esses pontos crônicos, na verdade, denotam a incapacidade de todos os gestores de resolver o problema. É necessário resolver o problema. Não dá para admitir que aquilo encha de água. Exato. Não é para encher de água. Bom, melhorou? Melhorar mesmo é passagem seca. É difícil? Tecnologia. Muito difícil e aquela coisa, né? Tá chovendo mais do que 40 anos atrás? Não, acho que
não é essa conta que tem que Mas fazer. então o que é? É a ocupação? É a ocupação, exatamente. Desordenada? É o adensamento populacional. Olha que palavra bonita. Bonito, hein? Adensamento. Adensamento A concentração. populacional, exatamente. Então- Mas é sério, é adensamento então- populacional. Quando você vê assim, a Cubatão, você vê como era Vila Nova, 31 de março, Costa Silva. Antigamente você via sempre as casas, era uma casa por terreno. Hoje você vê muito mais prédios e também casas sobrepostas. Então a cada terreno agora são 4 unidades. Entendeu? Mas É um avanço que teve na forma de moradia, né? Uma espécie de verticalização, que houve um adensamento populacional. Mas se nós observarmos, nós temos o tratamento de esgoto, que aí toda essa situação Não, mas não dá às conta, casas, né? não toda, mas seria para uma situação. O nosso problema são de águas pluviais, água de chuva. Sim. E essa água de chuva é bueiro, é escoamento. É escoamento. Aí você vê locais que antes não eram ocupados e serviam como escape da água, hoje estão ocupados. Vamos observar o seguinte. Paulo Maluf, Piscinões. Resolveu. Grande parte de São Paulo resolveu. Mas acho que Cubatão não tem nem espaço para piscina, não, cara. Bom, Saboó, Santos, os caras estão se debruçando para resolver aquela situação lá, drenagem, composta. Estão resolvendo para o mais rápido possível. As obras estão andando, obras na zona noroeste. Você vê a entrada de Santos, amigo. então, Fizeram a um entrada de viaduto Santos. maravilhoso por cima, por baixo é jet ski, cara. E estão trabalhando nisso agora. O Sim. Rio Sabuó, a zona noroeste, essa questão do adensamento populacional, a situação que houve, Sim. para se poder Ocupação resolver essa desordenada, questão. A água avanço sobe aqui é porque não está irregular. escoando lá, então tem que se resolver o problema. Exatamente. 11h04, chegando ao finalzinho, André. Márcio, eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Peço desculpa eu ter vindo tão cansado, cara. Eu tô. Nossa, tô Tá no pó da rabiola, como diria. cansado mesmo. Normalmente não faço isso, não. Acordo cedo. Mas hoje eu tô bem cansado. A mente, você vê que, né? Eu falo que o corpo humano é a máquina perfeita, mas ela tem que estar alinhadinha ali, ajustadinha, porque senão as coisas não funcionam. Você tá com fome, dá dor nas costas, né? Você tá cansado, não consegue raciocinar, fica mais impaciente, então esse tipo de coisa. Mas ainda assim, fica mais lento no raciocínio. Mas ainda assim, eu acho que a gente conseguiu aí fazer mais uma vez um programa bem bacana, quem estiver acompanhando. Sempre agradeço a audiência, você que fica aí o seu tempinho, dá essa moral pra gente, né? Muitos não concordam, discordam, ficam bravos pra caramba. Pô, o que o André falou lá e tal, não sei o quê. Mas isso que é legal, cara, isso provoca a discussão e faz a gente pensar, né? A gente não pode ficar no marasmo, não pode dizer que tá tudo beleza, né? Não pode ficar, tá tudo bom, não tá tudo bom, tá? Ah, mas o país está mais tranquilo. Não tá, é mentira. É que as mídias agora estão mais calminhas, né? Mais calminhas, então elas estão tranquilas. Mas vai chegar a conta. Então agradeço a todos vocês. Obrigado mais uma vez, Maria Clara, por permitir a gente estar aqui. Tivemos um problema aqui no meio, né? Interrompeu a transmissão e voltou com o comercial. Isso mostra o profissionalismo e a capacidade técnica que aqui a Rádio Virtual tem. Então só tenho a agradecer. Andrezinho, sexta-feira amanhã. Sextou. Você chegar sexta-feira amanhã. Parece que tá longe, cara, mas sexta-feira amanhã. Próximo feriado, pelo amor de Deus, alguém junta lá pro fim de semana, porque não tá dando não. No meio da semana mata nós. 11 horas mais 6 minutos. Agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a você pela audiência. Daqui a pouquinho os códigos estão à disposição no canal da Virtual, rb1.com.br, nas redes sociais e também no YouTube, site, YouTube e redes sociais. Fique com Deus. Uma excelente quinta-feira quente, se hidrate, comida leve, se cuide. E até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual News.